Bom dia pessoal, tudo bom? Esse aqui é mais um vídeo da nossa série dentro do canal Leonardo Costa Fisioterapia Aplicado, só que nós tínhamos fechado lá atrás diagnóstico diferencial. Aqui nós estamos vendo no título de hoje sobre as retificações da coluna torácica. Elas podem ser retificadas em extensão, chamada extensão quiroprática. Por quê? Porque nós vamos nos basear em vértebras do tórax sempre no processo transverso. Todos esses processos transversos posicionados anteriormente é a retificação quiropráxica ou em extensão quiropráxica. Essas vértebras poderiam estar com um processo transverso projetado para trás e para baixo, em que nós chamaríamos de flexão quiroprática. Vale notar que quando nós vemos esse tipo de acidente em flexão ou em extensão, geralmente das vértebras do tórax, não necessariamente de T1 até T12, né? Mais ou menos T6, T7 até T12, nós vamos notar o plano de movimento e o eixo dessas vértebras. Nós temos o plano de todas essas vértebras, o plano frontal, em que elas podem tanto fazer o movimento para frente como para trás. As rotações e as inclinações são movimentos mais compostos. Nós vamos notar em T12 que ela é uma vértebra que se movimenta para o plano frontal, o perfil aqui do boneco, como em relação ao processo transverso e articulação interapofisária da vértebra de baixo, que é L1, ela também trabalha no plano sagital, no eixo sagital ou perfil sagital, que ela é típica. Todas essas vértebras, T12, a primeira vértebra cervical, C1, são vértebras atípicas porque elas não se parecem em relação com as demais, se nós formos levar em consideração a estrutura do corpo, o processo transverso, a largura delas e até mesmo as funções. São pontos de passagem, seja da região occipital para a primeira vértebra, de T12 a L1, e nós vamos ter ainda a chamada passagem também entre a primeira sacral, quase não dá para perceber aqui no modelo, e L5, que trabalham também em dois planos, já no plano sagital, as outras no plano frontal. Então isso é uma mecânica de movimento apresentada em relação ao tórax. As pessoas que geralmente elas têm a chamada retificação ou a extensão quiroprática, elas podem apresentar muitas vezes desconforto ou dor na região do tórax, mais ou menos na região do peitoral. Poderiam até apresentar de manhã cedo um certo desconforto, e aí nós teríamos que medir alguns reflexos, que são reflexos simpáticos ou parasimpáticos. Eles podem ser somatosimpáticos ou simplesmente parasimpáticos autônomos, que é a pessoa acordar de manhã cedo com muita queimação no estômago e às vezes quando a gente vai fazer a medida do pulso, tanto com o pulso e a pressão na região abdominal, ela tem uma alteração significativa com aumento ou com diminuição. É importante a gente trabalhar outras características em termos de clínica. Por quê? Porque são pessoas que podem vir com uma dor nas costas e não ser uma retificação, não ser uma contratura e não ser um pinçamento de um nervo. Pode ser um problema relacionado ao estômago, um problema relacionado ao fígado, ao piloro, aquela válvula que existe entre a linha de comunicação do estômago, o final dele, e a linha do fígado, né? A área que a gente chama, inclusive, que é de Oddi, né? Ou a válvula de Oddi, naquela região. Então, é o diagnóstico diferencial, porque nós não trabalharíamos mais em cima da coluna, de uma maneira geral, da musculatura, e sim trabalharíamos a região de víscera, que se localiza e tem a inervação bem projetada a essas pessoas que apresentam retificação. Outros não, outros são pessoas bem, como poderíamos ver aqui, cifóticas, em que os processos transversos eles estão olhando para cima e no ângulo em perfil e em flexão.
E aí sim nós vamos perceber que nós poderíamos ter algum tipo de contratura mais séria em região anterior, nas costelas, no chamado estrutura cósteo-corpórea ou cósteo-condral, em que a costela está ligada entre dois processos transversos ou simplesmente um problema de vértebra. Se gostaram desse vídeo, mandem suas sugestões e nós vamos falar no próximo vídeo sobre a pubalgia, não mais em atletas nem em corredores, mas a pubalgia que poderia acometer várias pessoas e muitas vezes por fraqueza muscular. Até o próximo vídeo.